Ok? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Elvis, que tem olhado bem nítido hoje em dia para as redes sociais. E eu quero trazer para vocês uma notícia muito boa sobre algo que nem todo mundo conhece, que eu gostaria de passar para vocês. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo bem rápido para vocês, um conteúdo bacana. Vou conversar com vocês agora e espero que vocês gostem e tenham contato conosco para podermos continuar compartilhando boas notícias, bons conteúdos de conhecimento, ok? Então, no mundo inteiro, em todas as nações, as pessoas falam de religiões e eu quero falar para vocês sobre. Então, só existem 7 religiões no mundo inteiro. Por mais que as pessoas cheguem e falem para nós, são 7, existem. Por que existem tantas religiões? Por que existem tantas crenças? Mas na verdade não existem tantas, elas só se multiplicaram. A base da religião, a base da religiosidade, do conhecimento, da fé das pessoas vai muito mais profundo, e só são 7 só. E essas 7 elas são disseminadas, desenvolvidas de 2 lados. As 7 que são chamadas de religiões cristãs e as outras 7 que são chamadas religiões do conhecimento das pessoas do mundo. E as religiões do mundo, elas têm os seus objetivos, e as religiões cristãs, elas também têm os seus objetivos. Então, para nós que explicamos sobre religiões, as pessoas podem entender que existem as dualidades. Se existem as dualidades, são 2 tipos de dualidades: a dualidade do bem e do mal, da luz e das trevas, das coisas boas, das coisas ruins. E aí então você vai entender que existem 2 religiões: as religiões certas e as religiões erradas. Aí, como eu estou a conversar com vocês, são 7 religiões que ensinam sobre o conhecimento de Deus, o conhecimento do cristianismo, e 7 que ensina sobre o conhecimento das religiões do mundo, seja espirituais, africanas, linha branca, bruxaria, satanismo, luciferianismo. E do lado das 7 religiões que falamos, religiões boas, cristã, batista, presbiteriana, que mostra sobre Cristo, a salvação, e elas todas vão na mesma direção, com 7. Só para você entender, na antiguidade haviam 7 reinos, e esses 7 reinos ele veio sendo disseminado nos povos, e eles foram entendidos pela palavra, pela Bíblia, como os amorreus, os aveus, os ferezeus, os cananeus, os jebuseus, os gigazeus, os heveus. Só dão 7, eram 7 nações que se disseminaram. E o que acontece? Quando você vai lá para o Novo Testamento, no livro de Apocalipse, o Criador, o Cristo, vai mostrar que tem 7 religiões: a igreja de Efésios, de Esmirna, de Laodiceia, de Filadélfia, mas elas são 7, não me lembro agora, mas como eu estou falando para vocês hoje, então eu estou justamente apenas dando um breve resumo de que vocês vão entender sobre 7 religiões. E elas estão disseminadas, então você não vai entender como muitas religiões, não. Você vai entender como 7 religiões que são disseminadas no mundo, 7 que ensinam sobre a verdade espiritual de Deus, e 7 que ensinam sobre a realidade espiritual das pessoas. E o que vai acontecer? É como se falasse, existe o bem e o mal, a luz e as trevas. Então não se batem. E uma delas vai ensinar, que as 7 erradas vai ensinar sobre coisas de espirituais, de coisas do mal, das trevas, da escuridão, das sombras, dos mortos. E a outra vai mostrar sobre as pessoas que vão acreditar na salvação, na Bíblia, em Cristo, na religiosidade, mas elas vão acreditar em Deus.
Só para você ter uma ideia, que quando se fala de anticristianismo, a própria Bíblia e a história ensina que eles não vão gostar de ouvir falar sobre Deus, não vão querer saber sobre isso. E de acordo com o Apocalipse, o conhecimento de hoje envolvendo as 7 religiões, eles vão desprezar a própria religião para ficar com relação à política, ao conhecimento, à informática, à natureza hoje eletrônica. Então, eu gostaria que eu comecei hoje a falar para vocês, para justamente vocês entenderem uma coisa, que não existem muitas religiões, existem só 2 tipos de religiões. Agora você pode entender que são muitas religiões porque elas se disseminam no mesmo ramo, mas só porque as pessoas acreditam, dizendo que são muitos milhares, mas elas vêm das raízes só de 7 religiões. E para terminar rapidamente o que eu estou a falar para vocês vão entender isso lá, né, sobre o Antigo Testamento da Bíblia, as 7 nações mais fortes e poderosas que batalhavam contra os cristãos e as 7 cabeças do dragão lá de Apocalipse. Isso vai mostrar bem claro por que existem só 7 religiões e elas se disseminam no mundo inteiro. Então no próximo vídeo nós vamos dar continuidade e eu vou mostrar mais passo a passo sobre como isso acontece. Elas se desenvolvem as 7 religiões, sobre as religiões africanas, as religiões de linha branca, as religiões do satanismo, do Bafomé, e tem as religiões cristãs que falam sobre o cristianismo, o plano de Deus, a criação de Deus, ok? Então obrigado por você